Galera, agora a gente vai participar de um laboratório do corpo humano, né? Usando esse jogo Minecraft. Vocês irão abrir a Marketplace, irão pesquisar nessa lupa superior direita, né? Vocês vão clicar nela e vocês vão pesquisar o corpo humano. Vocês vão pesquisar corpo humano. O primeiro que vai aparecer vai ser esse, vocês vão clicar, ele é gratuito, né? Vocês sobem essa estrutura e aqui vai ter o nome baixar mundo. Como eu já baixei, tá criar. Depois que vocês baixarem, vocês vão clicar criar mundo e vai abrir essa página onde vocês vão clicar em criar. Certo? Enquanto isso cria, a gente clica e confirma. Então, a gente vai agora participar de um laboratório de anatomia gamificado, onde a gente vai observar os órgãos e as suas funções. Então, vocês vão baixar esse jogo em casa, vocês podem jogar em casa sem nenhum problema, porque vai ser um jogo educativo, né? Então, entrando aqui no laboratório, a gente encontra o nosso jaleco esperando por nós, mas nós não vamos colocar, vamos logo iniciar a nossa excursão. E de frente a gente já observa uma placa recebendo a gente, né, ao laboratório. E observamos também logo de cara uma imagem mostrando diversos órgãos, tais como o cérebro, o esôfago, né, heart, coração, lungs, o pulmão, liver, que é o fígado, kidney, que é os rins, estômago, que é o estômago, large intestine, intestino grosso, small intestine é o intestino delgado, bladder, que é a bexiga, e veins, que são as veias, certo? Andando aqui a gente vai observar outra ilustração, né, mostrando o crânio, que é mostrando o sistema esquelético, e inicialmente observamos o crânio, que tem a função de proteger os órgãos do encéfalo, como o cérebro, né, e também abriga outros órgãos como os olhos, e entre outros, né. Temos o externo, que é o osso que fica na frente do nosso peito, ele tem a função de abrigar, de sustentar as costelas e também a clavícula. Temos o húmero, né? Também temos as falanges, que são as pontas dos dedos. Temos outros ossos nas nossas mãos também, como metacarpos e os ossos carpais. Logo abaixo a gente observa o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, tem essa função de sustentação. E o metatarso no pé novamente. Lá na ponta do dedo a gente observa a falange, metatarsos e o tarso. No pé a gente observa a fíbula, né, e a tíbia. A fíbula, ela tem a função de sustentação muscular, digamos assim. A tíbia, ela tem a função principal, que é de sustentar o peso, né? A fíbula, ela mais sustenta o músculo. A gente observa também o isquion, que tem aquela função de sustentar também, né? Como por exemplo, a gente se senta, está sentando por cima desse osso, certo? Temos outros ossos, tais como o rádio, a una, né, que também tem essa função de fixar esses músculos que a gente utiliza o tempo todo para movimentar, né? Então uma sobrepõe a outra e tem essa função de movimentação também. E o ribs, né, que é as costelas, que também tem essa função de proteção, né, na caixa torácica. Vamos andando, seguindo as setas, e a gente observa o estômago, a gente observa também o pulmão, com os brônquios e as ramificações, né, os bronquíolos, também o fígado e o cérebro, né, a gente observa. E logo agora a gente chega na parte principal, que é o que a gente vai estudar de fato, né, o que é importante nessa nossa discussão. Clicando nesse botão, a gente vai entrar numa sala em que vai mostrar a anatomia do corpo humano e seus órgãos. Como a gente observou naquela primeira imagem, clicando nesse botão aqui, a gente vai ser levado para essa estrutura e vai observar detalhadamente de perto cada uma delas. Vamos voltar e a gente vai agora observar
o sistema digestivo. Então, clicando nesse botão, a gente vai ser levado no sistema digestivo, que é essa estrutura que a gente observa logo de frente. Temos placas indicando a função de cada um dos órgãos, como por exemplo, esta é a língua. E a língua ela tem a função de ajudar na deglutição do alimento e ela também é essencial para a fala. A língua, além da língua temos os dentes, né? Os dentes eles são estruturas responsáveis por triturar o alimento. Temos a vulva. A vulva ajuda a prevenir que o alimento entre na cavidade nasal e o esôfago, que é a musculatura que permite a passagem desde ar, comida e água. Então a gente vai entrando pelo esôfago e a gente chega no estômago. O estômago ele tem essa função de quebrar os alimentos em pequenos pedaços para que possam ser absorvidos os nutrientes. Então a gente está dentro do estômago e após o alimento passar pelo estômago, ele vai para o intestino delgado, que é essa estrutura que entramos agora. O intestino delgado, segundo o que está escrito na placa, ele vai absorver água e nutrientes que vieram do estômago. Nessa região também vai ter ação de alguns componentes que vieram, por exemplo, do fígado, que vão ajudar na metabolização, que vão auxiliar na digestão, certo? É aqui que vai absorver, a parte que mais vai absorver nutriente do intestino é no intestino delgado. Após o alimento passar pelo intestino delgado e ser absorvido os nutrientes, vai passar para o intestino grosso. O intestino grosso ele continua a absorver, né, água e alguns nutrientes que vieram do intestino delgado. Então aqui o conteúdo fecal, né, ele está bastante aquoso e vai ser aqui que a água vai ser grandemente absorvida e vai formar as fezes mais consistentes. Então, após as fezes serem mandadas por movimento peristáltico pelo intestino até chegar no reto, né? Que o reto vai ser onde vai estar armazenado esse conteúdo fecal que posteriormente vai ser eliminado. Então, a gente andando aqui, a gente vai chegar até o final da porta que vai dar acesso a o botão que vai levar a gente para aquela sala onde a gente estava. Clicando, né, a gente já observou todas as estruturas do sistema digestivo, a gente agora vai observar manualmente os órgãos, né, alguns dos órgãos e as suas funções. Clicando nesse botão, né, pressione para observar os órgãos do corpo humano. São vários órgãos, né? Cada botão e cada placa é um órgão diferente. Iniciando pelo cérebro, que clicando no botão, a gente vai observar o cérebro, né? E andando aqui, a gente observa algumas placas que tem a indicação mostrando a sua função. Né? O cérebro ele recebe e processa informações e manda para o resto do corpo através de sinais elétricos, né, que são enviados pelo sistema nervoso, que são recebidos por células especializadas, que são os neurônios, né? Então, clicando nesse botão, a gente observa a animação, né? O impulso que esses sinais nervosos estão enviando, né, para o resto do nosso corpo. Clicando, a gente vai para o próximo local, que vai ser Larynx, que vai ser o pulmão. O pulmão, como a gente observou naquela imagem anteriormente, é dividido em brônquios, e os brônquios vão formar ramificações em cada lado do pulmão, né, os bronquíolos, onde no pulmão vai ter alvéolos pulmonares, né, bastante alvéolos pulmonares, que em conjuntos de pequenas capilares, né, várias microveias, pequenos capilares, vão possibilitar a troca de gás carbono e de oxigênio. Então, vai absorver gás oxigênio e vai liberar o gás carbônico, que vai auxiliar na respiração, né? Como a gente vai observar o oxigênio entrando e o gás carbono saindo. É importante lembrar que esse órgão ele atua em conjunto com o sistema circulatório, certo? Posteriormente, a gente vai observar outro órgão, como observamos o cérebro, também o pulmão. Agora a gente vai observar o coração. O
O coração, como eu falei, ele vai atuar em conjunto com o sistema respiratório, né? Porque o coração ele vai bombear o sangue oxigenado para os diversos órgãos do corpo, né? Para nutridos. E também o sangue desoxigenado vai retornar através das veias de volta para o coração, onde vai ser bombeado para o pulmão para que ele possa ser oxigenado novamente, né? Então é um ciclo que acontece. Clicando na imagem, a gente observa essa animação, né? Do batimentos cardíacos. Após a gente observar o coração, a gente vai observar agora lever, que é o fígado. O fígado ele é um órgão muito importante porque ele atua na eliminação de algumas substâncias tóxicas. Além disso, ele também tem a função de produzir alguns elementos que auxiliam na digestão, né? Ele tem diversas funções, né? Clicando aqui, a gente observa a animação, né? Dentre essas outras funções do órgão do fígado, né, como a gente observou, é eliminar resíduos tóxicos, também produção de alguns outros elementos que atuam na digestão, né, ajudam a auxiliar na digestão, certo? A gente observa algumas plaquinhas. Vamos voltar. Próximo que a gente vai observar são os rins. Os rins ele tem a função de filtrar o sangue, então algumas substâncias que estão no nosso sangue, como alguns ácidos e outras substâncias, vão ser filtradas pelo rim, vão ser enviadas através desse tubo, que vocês observam branco, que é o uréter, né? Então clicando a gente vai observar aqui o sangue indo para os rins, sendo filtrados, e essas algumas substâncias vão ser enviadas pelo uréter, que é a urina, a água, né? Junto com essas outras substâncias. Mas é importante lembrar também que o rim ele tem outras funções, tais como produção de hormônios e também de até mesmo regular na pressão arterial. Ali temos a imagenzinha 3D do rim. Certo? Após o líquido ser enviado através desse uréter, né, que veio lá do rim, ele vai para a bexiga, como a gente vai observar nessa ilustração. Clicando, o líquido, né, está vindo para a bexiga, que posteriormente vai ser eliminado pela uretra. Voltando, né, a gente vai observar outros órgãos, como por exemplo, a gente observou o fígado, certo? Agora é o estômago, né? O estômago a gente viu que ele tem a função de quebrar o alimento em pequenas partes, né, para ser possível absorver os nutrientes. Então aqui tem uma animação, a pessoa comeu um hambúrguer. Esse hambúrguer ele vai ser quebrado em pequenas partes e vai ser levado para o intestino delgado. Após o alimento ir para o intestino delgado, certo? Vamos procurar onde é que está o intestino delgado, small intestino delgado. É nesse local que vai absorver a maioria dos nutrientes, né, que vai ser do alimento, com a ação de algumas enzimas produzidas pelo fígado, como por exemplo, né, que vão auxiliar na digestão. Certo? Então aqui a gente vai observar. É importante lembrar que essa setinha ela vai estar indicando a direção do conteúdo, né, que vai ser movida através de movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos involuntários, né, que nós não controlamos, que vai empurrar esses conteúdos para o restante, né, do percurso do sistema digestório. Então, após esse conteúdo passar por um intestino delgado, ele vai para o intestino grosso. Então aqui vai absorver alguns nutrientes também, mas principalmente água, né? A água nesse intestino vai ser absorvida e vai formar as fezes. Então aquele conteúdo que foi vindo do intestino delgado era bem pastoso, mas aqui vai ser absorvido e vai ser a formação do conteúdo fecal que vai ser enviado para o reto.
certo? Vamos dando continuidade. E a gente já viu esses intestinos, o intestino delgado, certo? Sistema urinário e a espinha, né? A espinha, essa estrutura aqui que vocês estão observando. Vamos usar as placas, né? A espinha ela é constituída por 33 ossos e suporta o peso do corpo e também tem a função da proteção da medula espinhal, né? Ela é chamada de coluna vertebral ou coluna espinhal. Então, como a gente observa, ela tem uma função muito importante, né? Que é atuando nas questões dos sinais nervosos também. É o sistema nervoso central. Aqui temos uma imagenzinha. E a gente encerra, né, a visita por esses órgãos do nosso corpo humano. Agora vamos voltar. E por fim, vamos visualizar, né, o sistema esquelético. Clicando nessa estrutura que vocês observaram, vamos analisar agora o sistema esquelético. Aqui é possível observar melhor do que aquela imagem que a gente observou primariamente, né, aquela ilustração. Conseguimos observar melhor os ossos. Iniciando pelos pés, a gente observa a falange, as pontas dos dedos dos ossos. Observamos também o metatarsus e o tarso também. Logo em cima observamos a fíbula e a tíbia. Observamos também a patela, que é um osso que fica entre o joelho. Observamos o fêmur, maior osso do corpo humano. O ístio também, observando a medula espinhal. Observamos as costelas, observando o crânio. Observamos também a una, o rádio, o húmero, né? E entre outros ossos, né? Além disso, é importante a gente destacar a função do osso na produção sanguínea, certo? Como a gente observou no decorrer do período passado. Então, é isso, né? A gente observou as funções dos diversos órgãos e é interessante que vocês utilizem esse jogo pelo menos para tentar fixar e tentar lembrar a ordem e a importância dos órgãos e como eles funcionam em conjunto, né? Porque a gente observa que ele atua como um todo, né? Um órgão depende do outro e é isso, né? Vocês podem estar utilizando esse aplicativo depois em casa para jogar, para tentar fixar melhor o conteúdo que a gente aprendeu sobre a anatomia humana. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.